Bom dia, thanks God every day. Segunda-feira, estamos juntos aqui na toda segunda-feira, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, no nosso Instagram. Vou encaminhar aqui para algumas pessoas, para a gente começar mais rápido. É isso. Essa semana vai ser uma semana especial, muito bacana. Deus trouxe para nós uma palavra muito bacana, muito bonita, e vamos falar sobre coisas bastante importantes, né, no nosso processo de evolução, no nosso processo de avançar, né, rumo ao que Deus tem para mim e para você. Nós vamos ler um dos meus livros preferidos da Bíblia, que é Josué. Sou muito apaixonada com Josué. E nós vamos ler Josué 6, versículo 1. Então vamos lá. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei e os homens fortes e valentes. Interessante que estava fechada, mas Deus diz: tenho dado na sua mão. Então Deus, quando chama a gente para uma obra, ela já está feita. Ele só quer que a gente se posicione, né? E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim fará por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E nos 7 dias vós rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. 7 dias, 7 vezes, né? E eu não vou ler a passagem toda porque é grande, mas lá na frente, né, fala que depois do 7º dia, tocando a trombeta, ou seja, orando e buscando mesmo essa vitória em Deus, as muralhas, elas caíram, né? E quero encaminhar aqui mais uma vez aqui, que o Instagram está demorando de entregar. Então vamos entender um pouco qual é o contexto, né, da história do povo hebreu, o povo de Deus, né? Vamos entender um pouco aqui então. Então nós vamos falar de 3 pontos da caminhada, que são os pontos do povo de Deus, do povo hebreu ali que estava ali com Josué para entrar na Terra Prometida, mas também é o nosso ponto o tempo todo. Eu e você, nós temos uma promessa de Deus, todos nós temos uma promessa grande de Deus na nossa vida. Muitas vezes você já sabe qual é a promessa de Deus, e em algumas vezes você ainda não parou para pensar ou não parou para conversar com Ele para saber exatamente qual é essa promessa, mas todos nós temos promessas grandes de Deus. Eu costumo dizer em relação ao nosso propósito aqui na Terra, né, que nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui a passeio, mas nós estamos aqui neste tempo e neste lugar para cumprir uma coisa grande que Deus nos colocou aqui. Essa coisa grande nós chamamos de propósito. E eu falo sempre que quando Deus chama é grande, né? Porque se fosse para fazer o básico, nós poderíamos sair por aí fazendo por conta própria. Mas quando Deus nos chama para algo, é algo grande. E aqui nós vamos chamar esse algo grande de terra de Canaã, ou a terra que mana leite e mel, né? Só que qual era o contexto histórico, né, dessa passagem? Bom dia! Então o contexto histórico dessa passagem que nós acabamos de ler é a seguinte: o povo de Deus, que tinha promessa grande na vida dele, né, na vida do povo, o povo de Deus estava no Egito. Do Egito eles passam 40 anos pelo deserto, e no deserto eles chegam a Canaã. Então vamos entender o que é cada um desses passos aí. Primeiro, o Egito é a escravidão. Eles não estavam lá passeando. O povo de Deus, né, o povo de Deus foi pego como escravo, e eles estavam escravizados há anos, escravizados como escravos, né, sem direito nenhum. Vida plena, parecia até piada, né? Não existia. Então, na verdade, escravidão, morte, é o oposto, né, de vida e vida em abundância. Então, o povo de Deus estava no Egito. Egito é escravidão, é morte.
E aí tem toda aquela história, bom dia, tem toda a história que a gente conhece do povo de Deus andando pelo deserto. Então, quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, eles saem da escravidão e andam por anos no deserto. E também tem uma importância o deserto, e do deserto, então, eles entram em Canaã. A passagem que nós estamos lendo essa semana é Josué 6, de 1 a 4, né? E fala justamente sobre isso, fala sobre quando eles já saíram do Egito, já passaram pelo deserto, e eles entram então na terra prometida, a terra que mana leite e mel, era a promessa de Deus, né? Então, em todas as áreas da nossa vida, nós temos batido sempre muito nessa tecla, todas as áreas da nossa vida, nós temos a promessa do melhor de Deus, em todas as áreas. Então, se nós vamos falar de saúde, de imunidade, de peso ideal, nós temos um projeto de Deus nessa vida. Se nós vamos falar do financeiro, nós temos um projeto de Deus na nossa vida. Na nossa família, nós temos um projeto dentro da construção da nossa família. A nossa vida profissional, a nossa vida intelectual, todas as áreas, bom dia, todas as áreas da nossa vida, nós temos o melhor de Deus em todas as áreas. E então você pode trabalhar especificamente alguma área que você sente que você não pisou na terra de Canaã ainda. Qual é a terra na sua vida, na sua história, no tempo de hoje? Qual é a terra que você ainda não está em Canaã? Você ainda não está no tempo, né, ainda de pisar em Canaã e de realmente viver o melhor de Deus. Ou seja, numa terra que mana leite e mel. Leite e mel significa conforto, o melhor de Deus, né? Então nós vamos falar sobre isso essa semana. E algumas coisas, nós vamos falar essa semana sobre algumas coisas que nos afasta do melhor de Deus. Será que Deus, ele quer coisa melhor para um do que para o outro? Quem é mãe e pai aí sabe muito bem que se nós, que somos humanos, é impossível a gente querer melhor para um filho do que para o outro. Imagina Deus, que é perfeito no seu amor, né? Então Deus tem o melhor para mim e para você em todas as áreas. É a vida plena. Eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Essa é a ideia, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E por que nós então não temos a vida em abundância em algumas áreas ainda? O que está faltando? Não está faltando Deus ser melhor. Não tem como Deus ser bom, Ele já é bom, né? Deus é amor, Deus é bom. Então o que está faltando então? Onde é que o meu comportamento ou o seu comportamento pode sim estar fazendo demorar? O povo de Deus andou 40 anos no deserto, mas não era necessário. Eles ficaram muito tempo no Egito, não era necessário. Então por que às vezes nós, eu e você, nós afastamos a bênção de Deus chegar sobre nós? O que nós fazemos que nós deixamos cada vez mais longe o melhor de Deus para a nossa vida, né? E nós vamos falar sobre isso essa semana, nós vamos desvendar alguns mistérios, vamos dizer assim, né, da nossa vida, né? E uma coisa que pode fazer isso acontecer é a indiferença. Tem pessoas, eu até brinquei sobre isso semana passada, né? Tem pessoas que ainda acreditam que se eu tenho sorte no amor, eu tenho azar no jogo, né? É um ditado antigo, né? Então se eu estou bem financeiramente, eu não tenho como estar bem no amor, ou o contrário. Ou se eu tenho uma família linda, eu tenho que ficar só satisfeita com isso, porque já tenho uma família maravilhosa, equilibrada, eu não posso querer então ter as bênçãos financeiras, né? E na verdade isso não é uma coisa de Deus. Na verdade Deus traz para nós a abundância. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, ou tenham vida plena. Então é tudo que Deus tem para nós em todas as áreas. Então a primeira coisa que nós temos que tirar é essa escassez da nossa cabeça, que nós podemos ter uma coisa e não podemos ter outra. Nós podemos todas as coisas, né? Deus tem para nós coisas grandes em todas as áreas, né? E então às vezes a indiferença, muitas vezes nós falamos, mas isso não é importante. Em relação a relacionamento, por exemplo, não, eu tô ótimo, eu tenho minhas filhas, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal, então eu não preciso, né, disso, eu não preciso de um relacionamento, eu não preciso de uma vida financeira tranquila. Então muitas vezes a indiferença faz com que a gente afaste a bênção de Deus para nossa vida. Deus tem o melhor para nós em todas as áreas, e às vezes sai da nossa própria boca de que não é importante. Então, se nós estamos falando para o próprio Deus que nos dá de presente que aquilo não é importante, qual a chance que nós temos então de pegar isso para nós? Se nós mesmos dissemos que não é importante. Então, cuidado com o que nós profetizamos, né? Porque Deus tem o melhor em todas as áreas para nossa vida, né? Eu trabalhando com emagrecimento, né?
Já há tantos anos eu já ouvi de algumas mulheres principalmente, né? Sou gordinha, mas sou feliz. O que está por trás dessa frase, né? É uma frase triste de ouvir. Não é que ser gordinha não vai ser feliz, não é isso. Mas quando eu escuto isso, eu entendo que a pessoa está desprezando a dádiva da saúde. Porque peso ideal tem a ver com saúde, né? Então quando eu falo sou gordinha, mas sou feliz, estou dizendo não é importante, não estou nem querendo isso. Então que tanto que a minha boca mostra indiferença para o melhor que Deus tem em todas as áreas, né? Então indiferença é o primeiro ponto. O segundo ponto é religiosidade. Aí você fala, nossa André, onde é que religiosidade entra nisso, né? Lembrando que espiritualidade não é religiosidade. Às vezes tem um pouco, eu quero explicar porque às vezes, por exemplo, os católicos entendem diferente dos evangélicos, né? Então, só para entender o que é isso. O que é religiosidade? São aquelas só as práticas. Só as práticas sem intimidade. São as práticas que eu faço por fazer sem buscar em Deus a intimidade. É isso que nós chamamos aqui de religiosidade. E muitas vezes nós aprendemos nas igrejas mesmo, na que eu fui, na que você foi, enfim, em alguns lugares, que algumas coisas não são de Deus. E isso é muito perigoso, né? Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu gosto sempre de tocar nesse assunto em relação, por exemplo, à sexualidade. Tem igrejas, né? E isso aí você sabe disso, eu também sei. Tem igrejas que pregam contra a questão da sexualidade. Sendo que existe sim o mau uso da sexualidade, mas existe a sexualidade como uma bênção, como uma unção num casal, né? Como o melhor de Deus para um casal. Então uma vida sexual abundante faz parte do projeto de Deus. E muitas vezes eu também já ouvi isso, né? De mulheres, tipo, não tem isso não, mas ó, já passou o tempo. Mulheres de 40 e poucos anos, né? Não, já passou, não, tá bom, tá tudo bem, já tá bom, eu tô bem nisso, tô bem naquilo, tô bem naquilo outro. Não preciso ter uma vida sexual diferente, tá bom, deixa isso pra lá depois. Né? Então, às vezes são as regras que foram colocadas ainda dentro das igrejas, ou então também indiferença, né? Do melhor de Deus nessa área, né? Muitas coisas, vamos falar muito essa semana sobre os nossos registros mentais, né, que é um assunto que a gente fala, mas tem que voltar. Então muitos registros mentais me mantêm no Egito, na escravidão, coisas que aconteceram na infância, coisas que aconteceram que vieram dos pais ou dos professores, enfim, da primeira infância principalmente, né, e isso gera muitos bloqueios, que é a quarta coisa. Vamos falar muito sobre isso. Por que nós vamos falar muito sobre isso? Porque Deus tem o melhor para nós, mas primeiro nós precisamos, Deus já tem o melhor para nós, mas nós precisamos primeiro entender onde que nós estamos. Eu falei da história do povo hebreu, né? Nós lemos Josué 6, Egito, deserto, Canaã, que é a vida em abundância, que é a terra que mana leite e mel, a promessa de Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é, eu estou neste momento, nessa área da minha vida, eu estou no Egito, eu já estou no deserto, ou eu já adentrei Canaã? Então vamos entender um pouquinho cada parte disso, para a gente entender onde nós estamos, para saber o que nós precisamos fazer. Primeiro Egito, né? Então o que é o Egito? O Egito é escravidão, o Egito é morte. Tem muitas pessoas que estão mortas e nem sabem. Tem pessoas que, naquela área específica, que ela não tem ainda a vida plena, é como se ela estivesse morta em vida. É como se já estivesse dentro do caixão. E é interessante que assim, quando uma pessoa está dentro do caixão, quando ela está morta, ela não tem consciência, porque ela está morta, ela não tem consciência, inclusive, que existe vida lá fora. Não tem consciência, lógico que não tem consciência, né? Então, quando eu estou dentro de uma área específica da minha vida, se eu estou no Egito, ou se eu estou nessa morte, eu nem acredito, eu nem percebo, eu nem vejo que existe uma vida nessa área. É quando, por exemplo, o casamento está tão difícil que a pessoa nem sabe se existe algum casamento que a pessoa é feliz. Existe? Será? Será que existe isso? Às vezes a gente ouve isso também, né? Quem já foi muito traído, quem já foi muito decepcionado, fala, mas existe homem honesto? Existe homem que não trai? Então ela está numa morte tão profunda que ela não percebe que existe vida lá fora. E ela está tranquila na morte dela, né? Isso é o Egito. O Egito é a escravidão. O escravo, ontem eu vi um filme muito lindo, até sugiro para você, sabe que eu vou lembrar o nome? Tá nos meus stories, eu coloquei nos meus stories.
Somos todos iguais. Pronto, lembrei. Somos todos iguais. E aí a história faz parte da história lá, a história de um negro que era escravo, né? E aí esse homem negro, ele fala, ele era jovem e ele vivia como escravo num campo, né? Um campo de ceifando e tal. E ele fala o seguinte, né? Na história ele fala, eu não sabia que existia outra coisa lá fora. Então ele foi criado ali naquela fazenda e a vida inteira foi escravo. E todo mundo que ele conhecia era escravo. E ele fala, eu não sabia que existia. Aí um dia lá que ele foge, ele chega na cidade, ele fica chocado de ver carros, de ver prédios. Era um mundo que ele não tinha consciência que existia, né? Parece bem estranho isso, mas é exatamente assim que acontece quando nós estamos no Egito em alguma área. Então, trabalhando com emagrecimento, né? Eu falo sempre emagrecimento porque são 13 anos, né, gente? Não tem como dar mais exemplos do que uma coisa que eu faço durante 13 anos. Mas é assim, uma pessoa vem conversar com você e aí, por exemplo, ela olha pra mim. Eu tô no meu peso ideal, eu sou magra. Ela olha pra mim, que estou em uma outra vida, e ela olha e fala, mas não é possível emagrecer e ficar magra. Não é estranho ela olhar pra mim e ela achar que não existe isso? Eu sou o quê então? Um fantasma, né? Eu sou o quê? Uma imaginação da sua cabeça? Então tem pessoas que estão há tanto tempo no Egito da obesidade, na morte da vida errada em relação ao físico, fazendo tantas coisas erradas, que ela não sabe, ela não tem consciência que existe uma vida plena em relação ao corpo. É como se aquilo não existisse. Então, se eu acho que não é pra mim, se eu acho que eu não consigo, se eu acho que esse estado que eu tô é o estado final, então nessa área da minha vida eu estou no Egito. Eu estou no Egito. Eu estou na escravidão da comida, ou na escravidão da bebida, ou na escravidão do sedentarismo, na escravidão das escolhas erradas. Ali eu estou morta, então Egito é morte. O segundo passo é quando a gente sai do Egito. Agora eu acredito que existe. Então eu quero essa vida plena. E eu vou para o deserto. Deserto, as pessoas ficam até um pouco assustadas, né, com o deserto, e é um tempo difícil mesmo. Mas o deserto, ele pode durar 4 anos ou 40 anos. O povo de Deus, eles ficaram andando em círculo. Eles andaram muito mais, nós sabemos essa história, né, no deserto do que precisava. O deserto é um processo. Todas as vezes que você acorda em uma área e você resolve buscar a vida plena naquela área, você não sai da morte para a vida imediatamente. Você tem um processo para você ir desvinculando as suas experiências da morte e acostumando com a vida. Então o deserto é processo. E o processo ele é muito complicado porque quando nós estamos no meio de um processo, é como se fosse só aquilo que existisse e a gente não vê resultado. Então por que o deserto é tão difícil para nós? Porque nós não conseguimos ver resultados. E nós sonhamos com uma coisa que parece que é uma utopia. Então se eu estou aqui com obesidade e acho que não tem jeito, eu estou na morte, eu estou no Egito. Acordei, eu vejo que tem jeito, eu quero então. Eu quero o meu peso ideal, eu quero a minha saúde, eu quero a minha imunidade, eu quero brincar com as crianças, eu quero minha vida plena nessa área. Eu entro então num processo de deserto, que é aquele momento que parece que só eu estou preocupada com isso, só eu faço dieta, só eu não como as coisas erradas, só eu não bebo as coisas erradas, parece que eu estou sozinho. O deserto é isso, é um processo. O que eu preciso entender no deserto? Que é um processo, e todo processo tem início, meio e fim. E o que me dá a alegria no deserto são pequenas vitórias. Com o povo de Deus, conta que no deserto existia 2 coisas fantásticas, que nós podemos chamar de sobrenaturais. Existia o maná e a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Isso é provisão. Quando nós estamos no deserto, é uma fase tão tensa, tão difícil, que se nós não tivermos a provisão de Deus, é impossível sobreviver no deserto. E o povo sobreviveu durante muitos anos e conta que nem a roupa deles estragaram, ninguém adoeceu. Isso fala de provisão. O maná todos os dias tinha provisão, caía do céu. Não tinha como eles plantar, como é que eles iam cultivar no deserto? Não tinha, então vinha provisão. Durante o dia, uma coluna de nuvem protegia o povo hebreu para não se queimar no sol. E durante a noite, uma coluna de fogo esquentava o povo hebreu
para eles não morrerem de frio. Enquanto a gente passa pelo deserto, se nós passamos com Deus, Ele nos protege para a gente não desistir, para a gente não sofrer mais que o necessário. E um pouco é necessário porque é um processo, né? Porque nós estamos aprendendo a vida nova. E para que a gente não morra durante o deserto. O que nos faz não morrer durante o deserto? A provisão de Deus. Até o dia que nós pisamos, então, na terra prometida. E a terra prometida, nós vamos falar mais sobre isso essa semana, tá? A terra prometida não é o que muita gente pensa. A terra prometida é tempo de guerra. A terra prometida nós temos sim, nós somos debaixo do favor de Deus, mas é em cima de guerra, é debaixo, né, de guerras, é debaixo de guerras. Quando o povo de Deus pisa na terra prometida, o que tinha lá? Gigantes esperando, são guerras. Só que são guerras que nós vencemos em Deus. Ah, mas eu pensei que aí eu fosse descansar. Não, o descanso é outro lugar. Nós temos promessa de uma vida diferente, sim, mas não é neste tempo, né? Jesus mesmo disse que sofrimento nós teríamos sempre, né? Lutas nós teríamos sempre. Este tempo aqui, que se eu vivo o tempo de Canaã, se eu estou aqui agora já para pegar a minha parte em qualquer área, não é assim, por exemplo, vamos falar do emagrecimento, então eu estava dormindo, achei que não tinha jeito, eu entrei no deserto, entrei então para reeducação alimentar, estou começando agora a fazer o que tem que ser feito. É um tempo difícil, mas Deus me protege. Mas quando hoje que eu sou magra, eu posso comer tudo o que eu quiser? Não, é tempo de guerra. Só que debaixo do favor. Quando o povo pisa em Jericó, tivemos ali a maior batalha escrita na Bíblia, talvez. Só que Deus falou, vocês têm a vitória. Fica comigo que vocês têm a vitória. Mas não é a vitória sem guerra, é a vitória com guerra. Mas vai chegar um tempo que eu vou receber um corpo glorificado. E aí eu não preciso mais me preocupar com isso. Mas não é esse tempo ainda. Não chegou o tempo, né? Isso aí é uma outra história para uma outra conversa, para um outro momento. O que eu quero lembrar aqui agora é que quando nós pisamos na terra prometida, nós pisamos numa terra de guerras. E nós estamos em guerra. O amor está em guerra. O que é o amor está em guerra? O amor está em guerra porque eu não posso aceitar. Se eu já tenho a vida plena em determinada área, eu não posso aceitar que você não tenha a vida plena nessa área que eu já alcancei. E na área que você já alcançou, você não pode deixar pessoas próximas de você também não ter direito a essa vida plena. Essa é a guerra. Essa é a guerra do amor. É que todos experimentem o melhor de Deus nessa terra. Essa é Canaã. Nós temos sim o favor de Deus, mas nós estamos em guerra. Nós vamos falar muito sobre isso, vai ser uma semana muito rica, tenho certeza. Eu fiquei encantada com tudo, né, que foi vindo assim pra gente discutir. Então a pergunta que eu faço pra você, pra gente fechar nossa conversa é: nessas áreas que você não tem ainda a vida plena que Deus já te prometeu e já tá pronto, tá tudo consumado, nessas áreas você está no Egito, na morte, na escravidão, você já está caminhando no deserto e tá difícil, você pensa que vai desistir, você pensa que não vai acontecer, ou você está em Canaã, você já está em guerra para receber tudo o que Deus tem para a sua vida nessas áreas. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela companhia de todos os dias, obrigada por ficar aqui junto, por encaminhar, por assistir depois. Deus abençoe a sua vida e essa semana vamos falar muito sobre isso, vai ser uma semana muito rica. Muito obrigada, Deus te abençoe e boa semana.